Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese. Olá, nós estamos aqui com a contadora de histórias, Carmelina Toledo Pisa. Além de contadora de histórias, ela é professora formada pelo Instituto Educacional Piracicabano, cursou a Faculdade de Ciências e Letras na Unimep, fez psicopedagogia e mestrado em educação comunitária no Unisal. Ela pós-graduou-se em arte e terapia na Unip e cursou educação artística nas faculdades claretianas. Em 1999, ela abriu espaço para a arte de contar histórias em Piracicaba, que ensina a arte de narrar aos profissionais da educação, da saúde e outras áreas. Também, em 2001, ela formou o grupo Companhia da Tia Carmelina. E também, olha só que mulher multidom, ela lançou os livros infantis, entrou por uma porta, saiu por outra, em 2003, Caju, uma história de amor, em 2004, Histórias que Amigos Contam, em 2005, Amor, Sempre Amor, 2006, Passa Balaio Trançado de Sonhos, 2013, e também o livro Homens e Deuses no Erótico da Mulher. Carmelina, tudo bem? Tudo bem, minha querida. Às vezes a gente fica assustada quando alguém lê o currículo da gente, né? Fala, nossa, quanta coisa eu fiz. Mas isso é muito bom, muito bom. Faz bem pra gente. É muito bom mesmo, é um currículo e tanto. São histórias que você deve ter. Inclusive, eu vi que você tem um blog e também, ultimamente, está fazendo lives pelo YouTube. Uma delas, e eu escutei algumas. Porque contador de histórias está agora EAD. Então, a gente faz as lives, a gente comenta. Falo a gente porque eu tenho um companheiro aí, belo escureiro, que é o Anderson Brongna, que é de Americana. Então a gente faz as lives juntos e curso EAD ele fez junto comigo. Ele foi meu aluno, me acompanhou no trabalho de apresentação, projetos que eu ganhei, porque eu trabalhei 6 anos na editora Donis de Americana. Foi lá que eu conheci o Anderson. Então a gente tinha projetos, trabalhava junto. Hoje o Anderson também ministra o curso de contador de história. No Senac, por exemplo, ele dava a primeira parte e eu ia com a parte teórica. Então ele é um companheiro, é o meu escudeiro aí, que faz as lives comigo, está junto comigo. Um monte de coisas aí que a gente faz junto. Fazer live é muito, muito, muito bom. Tô adorando. É um espaço diferente para nós, a live. E as que eu vi de você, eu gostei bastante. Você, inclusive, contou uma história tão engraçada sobre a coroa que eu ri muito. Então, Marta, quando eu comecei como causeira, eu contava causos. Eu gosto de contar essas histórias que acontecem comigo, acontece com uma outra pessoa e de repente vira um caos. E eu comecei assim. E depois, com o processo da educação, que no começo eu só trabalhava com educadores, a necessidade de trabalhar literatura infantil. Como eu fiz letras e a minha especialidade foi literatura infantil, falei, bom, nada impede, vamos colocar isso para as pessoas. Deixei um pouquinho os causos de lado e passei a trabalhar mais com a literatura. E hoje, assim, nesse período que está de quarentena, de Covid, aquela coisa toda, voltou assim com muita força 2 coisas maravilhosas até. Uma são os causos, que voltaram. Eu tô com muita vontade até de colocar na internet os causos que eu tenho, que aconteceram comigo ou com amigos. E outra foi uma das coisas até que me deixou muito feliz, que foi a descoberta do lápis de cor. Eu sempre desenhei, sempre pintei, sempre gostei dessa parte. Mas nunca foi assim, de me dedicar a expor a minha arte. E de repente nessa quarentena que nós estamos aí vivendo, eu descobri o lápis de cor e estou apaixonada, fazendo um monte de coisa. Estou acabando de fazer livro artesanal, que aí eu aproveito a escrita que eu gosto e mais o desenho. No começo da quarentena, eu fiquei um pouco
assim, vou dizer, chateada mesmo. Eu atendo como arte terapeuta aqui em casa. Eu atendo crianças, 4 adolescentes e 6 crianças. E pararam de vir. E eu fiquei muito triste. Triste. Era uma tristeza que não chegou à depressão, mas uma tristeza muito profunda. E aí foi onde eu comecei a descobrir o lápis de cor, comecei a pintar, fazer um curso pela internet. Me encantei, que você tem que se encantar com as coisas. Aí nós começamos a fazer as lives. Toda live coincide de eu contar um caos, como eu digo, de verdade verdadeira. E aí tá sendo muito interessante tudo isso. E foi onde eu recuperei essa energia, recuperei a vontade de viver novamente, de ser feliz. Carmelina, eu notei uma coisa. Todo esse currículo seu é bem voltado para as crianças. Você tem contação de histórias, seu currículo acadêmico é voltado assim para criança, ensinar. Mas eu vi que você escreveu esse livro, Homens e Deusas no Erótico da Mulher. Você mudou um pouco seu foco. Essa aí foi uma necessidade sua? Estalou a cabeça e deu uma ideia? Como é que foi? Esse livro, Marta, foi um processo de cura que eu chamo. Porque eu acredito que a escrita ela é curativa, ela nos ajuda nos momentos difíceis da vida. E eu tive câncer e tive que tirar as 2 mamas. E eu fiz a reconstrução toda já no mesmo dia, foram 12 horas de cirurgia, então eu tive a retirada, depois entrou o cirurgião plástico, já reconstruiu as 2 mamas, eu saí do hospital com as 2 mamas perfeitas, bonitas, correu tudo bem, eu estava bem, a família estava ajudando os amigos, mas eu não aceitava as novas mamas, que não eram novas, como dizia o cirurgião plástico. Carmelina, ele falava para mim, ele, quando foi menininho de escola, ele ouviu histórias comigo. Ele passava a mão na minha cabeça como se eu fosse uma velhinha. Ele falava, Carmelina, é da sua própria barriga, é sua mama, é do seu corpo. Você não quis colocar outra coisa, então tá tudo aí, você tem que aceitar. E eu senti uma dificuldade enorme de enfrentar o espelho. Apesar das mamas ficarem bonitas, as pessoas que no início eu tive ajuda muito forte, né? Principalmente minha sobrinha, uma amiga, tinham que dar banho, falavam para mim, nossa, mas a mama ficou linda, mas as mamas ficaram lindas. Mas sabe como que é amigo, né? De vez em quando eles querem entusiasmar a gente. Aí uma noite, estava sozinha esperando a pessoa que vinha dormir comigo. Eu falei, gente, por que eu não escrevo sobre isso? Com certeza, muitas mulheres acontece isso e elas não têm onde socorrer. Eu vou fazer um livro. E aí eu comecei, fui com o computador aquela noite mesmo, fiquei escrevendo. Aí eu escrevi, achei um pouco pesado. Eu tinha uns poemas que é quase erótico, ele tem uma forma muito gostosa de falar sobre essa eroticidade do corpo da mulher. Aí eu falei, vou incluir meus poemas. Aí eu falei, vou ilustrar. Isso com o tempo, isso já tinha quase 6 meses de cirurgia. E eu nada de enfrentar o espelho. E aí veio uma amiga e disse, nossa, cara, adorei seu texto, essas poesias, mas não estou gostando dessa ilustração sua. Por que você não faz um ensaio fotográfico? Falei, mas escuta, eu estou resistente ao meu corpo? Ela falou, então, vamos lá. E aí tem uma fotógrafa aqui de Piracicaba, uma pessoa incrível, foi maravilhosa. E aí fiz o ensaio fotográfico e foi quando eu enfrentei mesmo o espelho, porque as fotos são bem sensuais. Eu fiquei com o nu da cintura para cima, mas envolta nos meus chales, nos meus panos, eu uso para contar história. E ficou assim de uma delicadeza, né, de uma suavidade muito grande as fotos que ela fez. Lancei o livro, até agora chega mês de outubro, eu começo a trabalhar esse livro junto com o pessoal que trabalha o Outubro Rosa, né, que o texto tem muito humor no texto, não é um texto pesado, mas os poemas têm toda essa eroticidade e as fotos também. Então ficou um livro leve, um livro gostoso, um livro que
Pelo menos eu tive um retorno muito bom de muitas pessoas. Então foi por isso que eu escrevi Homens e Deusas no Erótico da Mulher. Foi por uma necessidade de um câncer que eu tive. Eu achei mesmo interessante essa mudança. Falei, deve ter algum propósito essa escrita. Muito legal isso da sua parte. Dividir com as pessoas um problema que você teve. E depois disso você se aceitou de boa? Depois que você escreveu esse livro, ele te ajudou a aceitar o que aconteceu com você? Sim, sim. As pessoas não têm muita coragem de dizer essa invasão que é o câncer de mama para a mulher. A mama, ela é belíssima, ela é linda. A mama alimenta o filho. Nós fomos alimentados pela mama das nossas mães. Então a mama, para mim, tem um significado, uma simbologia muito forte. E de repente agride aquela mama que, como eu não tive filhos, eu não amamentei, era uma mama de adolescente. E de repente eu tenho que tirar as duas por um erro médico. Tenho uma primeira cirurgia, sofro naquela primeira cirurgia e de repente é descoberto mais 2 nódulos na mesma mama. E aí tem que ser retirada as duas para segurança minha, né? E não ter mais problemas. Então, eu também passei por isso, por esse erro. Ele é um excelente cirurgião, excelente pessoa, mas houve um erro. Ser humano é ser humano. Mas depois que você entra nesse processo, que precisa fazer radioterapia, bioterapia, as pessoas mascaram muito a situação. Não, imagina, vai passar, isso acontecer, você vê fulano, já passou isso. Calma, gente, há um período de luto, há um período em que a gente precisa chorar, se revoltar, ficar bravo, xingar, fazer tudo para poder você depois aceitar uma situação, como se fosse a perda de um ente querido. E isso eu tenho muito, eu não sou de ficar colocando panos quentes nas coisas, eu vou até o fim. O ginecologista falava, a doutora André, que fez a cirurgia, quis me ver, eu fui lá, falei com ela, ou o cirurgião, que é um doce de criatura, ele falava comigo, ele conversava comigo como se ele estivesse falando com a mãe dele, com a vovozinha dele. E era uma resistência. De repente, eu começo a me abrir. Daqui a mama. Tudo bem que eu usei por quase 1 ano, eu usei um tipo de uma malha que vinha desde o pescoço até o joelho, eram 2 peças. E aquilo deixava você feia, porque é um sutiã que não é simpático, não é bonito, né? Mas era o que eu tinha que usar. Não podia usar shorts um pouco mais curtos, porque estava aquela coisa até o joelho. E assim, eram coisas femininas, difícil da gente enfrentar. E as pessoas não falam. E eu resolvi tudo isso no livro. E o medo de não sentir mais as mamas, o toque, ter um relacionamento e não sentir o outro, ter a sensação, ter aquela sensibilidade do toque da outra pessoa. Era essa minha preocupação também, que não houvesse mais essa sensação, esse toque que a gente sente, que é a pele da gente. E eu digo que muitas pessoas não falam sobre isso, não dizem. E precisa ser falado, precisa ser dito, precisa ser explicado para as pessoas. Você passou por uma agressão muito grande, processo que é um susto, porque a hora que o médico põe a sua mamografia lá e olha e diz, é câncer. Abre um buraco no chão e você cai no fundão lá, naquele escuro lá, e você fala, e agora? Para eu sair daqui, o que eu faço? Então, o processo todo é muito desgastante. E aí, quando você chega à cirurgia, à radioterapia, você já está bem desgastada, está bem cansada, né? Então, muitas pessoas ficam depressivas, ficam com outras doenças, e é uma questão de vocês falar, não estou bem, eu preciso de ajuda. O livro foi isso. Eu vou dizer para as pessoas aquilo que eu estou sentindo, o medo que eu estou sentindo, o tempo que eu fiquei dentro de casa sem sair, fiquei um tempão sem sair, queria ir para a rua, eu queria ir em casa, quietinha. E você me explica isso? Por quê? Não era nada visual,
podia muito bem colocar uma golinha alta, uma manga e sair por um salto. Demorou muito tempo para eu fazer isso. E esse processo que eu acho que a gente precisa dizer para as pessoas, quase natural. Por isso eu falo que é um luto. Tem que dar esse tempo de tristeza, de paixão, de não aceitação. Não adianta ficar querendo mascarar as coisas. Por isso, o livro. No livro eu falo de uma forma bem aberta e com bastante humor. Muito bom da sua parte dividir o que você passou com as pessoas. Realmente, como você mesma disse, é difícil pôr para fora, falar, dizer o que você está pensando. Foi difícil para você passar o que passou, mas você conseguiu explicar para as pessoas como é que você se sentia. Esse processo de contar foi o processo também de cura que você teve. Você ouviu o programa Multidom. Apresentação Marta Padovese. A entrevistada de hoje é Carmelina Toledo Pisa. E esse processo de contar foi o processo também de cura que você teve. A escrita, ela é curativa. Eu tenho um livro infantil, também é um processo que eu tive de uma perda, de um grande amor. Eu tinha um relacionamento, foi uma pessoa muito especial na minha vida e de repente acabou. E acabou o relacionamento. E foi o dia do meu aniversário, e não foi. Aí eu chego na minha casa, na garagem tem um saquinho branco, laço de fita vermelha, fios dourados. E quando eu pego aquele saquinho e eu abro, tem simplesmente uma boneca de 16 centímetros, de rosto branco, olhos negros, cabelo azul, pernas longas, assim, não porque tem 16 pernas para caminhar, braços para abraçar, eu digo, e um bilhete dizendo de um amigo que ama muito você, mas tudo terminou. E ele usa a palavra amigo, quando nós tínhamos um relacionamento. E aí o que eu faço? Eu vou pro computador naquela noite, no dia do meu aniversário, eu varo à noite escrevendo. E aí sai o primeiro livro infantil, que é Caju, uma história de amor. Então eu acredito na escrita. A escrita, para ela, é curativa. Você coloca no papel tudo que você está sentindo. E eu aceita. Aí, se você quiser guardar, se você quiser queimar, você queima. Se quiser rasgar, você rasga. Mas você já colocou ali, já jogou tudo ali. E esse livro, Caju, é um livro que, quando eu estava na Editora Donis, nós ganhamos lá na Editora Donis 2 projetos pelo PROAC com o livro Caju. Foi mais de 5.000 livros distribuídos para as crianças. E no segundo, mais de 6.000 livros distribuídos. Então, assim, a força que esse livro tem, assim, a gente não entende o porquê. Então, que é um livro bom, mas é um sentimento, não é um livro para criança contar uma história. Eu falo de sentimento, dessa Caju, aí ficou forte o nome dela. E por que ela chama Caju? Simplesmente que esse meu amigo me chama de Cá, e ele tem um nome comprido de menino Ju. Eu juntei o Cá de Carmelina, o Ju de Júnior, e deu Caju, uma história de amor, que deu título para o livro. E é muito lindo, porque muitas crianças, eu contava essa história, eu chegava na escola novamente, eles diziam, a Ju chegou, a Ju chegou. Então, a força que a Caju tem com as crianças é muito grande. E foi também um livro que escrevi num processo de perda que eu estava até. Você disse que escreveu o livro, foi o processo de cura e que te ajudou bastante. E depois, na hora que você conta o livro, quando você está contando essa história para alguém, para uma criança, numa live, como é que é esse sentimento de contar algo que você viveu repetidas vezes? A Caju, por exemplo, eu não contava, eu mostrava o livro e falava sobre a história do livro, que ia no livro, mas eu não estava. E o pessoal que contava histórias na editora começou a contar a Caju. E aí, quando eu passei os direitos autorais da Ju para a Editora Donis, em 2007, eu passei a contar.
eu desvinculei aquele amor que eu tinha por aquele livro, aquela exclusividade que era para mim aquele livro. Eu passei a contar como se fosse agora. Eu é apenas a escritora, né, a autora daquele livro. Hoje eu conto tranquilamente a Caju. Então as histórias fazem parte da minha vida, sim. Eu agradeço a Carmelina, que é professora, contadora de histórias, psicopedagoga, graduada em arte e terapia. Ela é educadora artística. Ela teve a disponibilidade de estar conosco aqui, batendo um papo aí sobre a vida dela, um pouco dos livros dela. Eu quero agradecer a Marta Padovese, né, Marta, pela entrevista de hoje, para cada um de vocês aí que vai ouvir esta entrevista, este momento no rádio. Quanto é importante você falar sobre as coisas boas, mas também sobre as coisas que não são boas. Eu não estou dizendo ruins, eu estou dizendo que não são boas, para que as pessoas saibam que nem tudo são flores. Às vezes a gente encontra pedras no caminho, e aí tem que soltar, tem que empurrar, tem que voltar para conseguir caminhar novamente. Que eu tenha passado para cada um de vocês aí, para cada pessoa que estiver ouvindo essa entrevista, um pouco de coragem, um pouco de sabedoria, que você possa também fazer muita coisa para você. Por fazendo para você, você faz quem está à sua volta. E agora vamos ouvir Caju, uma história de amor, com a contadora de histórias, Carmelina. Caju foi encontrada na garagem da minha casa. Era um saquinho branco, laço de fita vermelha e fios dourados. Quando eu cheguei, peguei o saquinho, ele era leve. Mas entrei e puxei a fita. E quando eu puxei a fita, o saquinho abriu. E lá estava ela, com aquele rosto redondo, com aquele olho preto, redondo. O outro olho preto, redondo. O nariz só um risquinho, a boca um sorriso alegre, os braços para abraçar e as pernas para caminhar. Assim é Caju. Tem o cabelo azul e o corpo amarelo da cor da fruta caju. Tem apenas 16 centímetros. Mas ela é maior que a fruta caju, ela é maior que o caracol, que a abelha, ela é maior até que o lápis apontado. E quando eu ganhei a Caju, ela passou a dormir no meu coração. E uma noite eu dormia, quando de repente eu ouvi de um amigo que ama muito você. Porque esse era o bilhete que Caju carregava, desde o dia que a encontrei. E eu olhei de um lado, olhei do outro, Caju falava comigo? Sim, Caju falava comigo. E ali eu descobri a minha grande amiga. E quando a gente é amigo de verdade, a gente sabe o que um amigo gosta. E a Caju adora ver a lua. E a gente vai lá no alto ver a lua cheia, a lua minguante, a lua crescente, a lua nova. Mas ela adora também passear de carro. Pendura a Caju no retrovisor e a gente vai conversando. Bom, mas ela vai falando de um amigo que ama muito você. Mas uma manhã eu acordei e cadê a Caju? Não estava ali no meu coração, não estava entre as cobertas, embaixo da cama, no guarda-roupa. Desci, olhei até na geladeira. Mas... ela adora passear de carro, ela está no carro. Não estava. Fiquei tão triste, que já estava quase chorando. Mas quando olhei, a luz estava acesa da minha biblioteca.
empurrei a porta bem devagar. Tinha livros no chão. E sabe quem estava lá no meio dos livros? Caju. E foi lá que ela aprendeu as letras, juntou as letras, formou as palavras, juntou as palavras, formou as frases. Caju agora não diz apenas de um amigo que ama muito você. Ela diz: celebre a vida, ame muito, conte muitas histórias. Caju e eu somos amigas até hoje. Bom, eu contei essa história inteira para você e não contei porque ela chama Caju. Contei? Tem um segredo. O meu amigo que deu a Caju de presente para mim, que deixou o saquinho branco ali na minha garagem, ele chega em casa e ele fala Cá! E ele tem um nome comprido e termina em Júnior. E eu o chamo de Ju. Então, ele chega em casa e diz Cá. Eu digo Ju. Juntando Cá de Carmelina, Ju de Júnior, dá Caju. Uma história de amor. Agora é a hora das pílulas da doutora Thaís Henriques. Olá, multidão! A dica de hoje é sobre automedicação. A automedicação é quando a gente utiliza um medicamento sem a indicação do médico, do dentista ou do farmacêutico. É aquele remedinho que o irmão diz que foi bom e o vizinho fala, pode usar que eu garanto. O problema, gente, é que os medicamentos agem de forma diferente em um organismo e outro. Então, o que é bom para o seu vizinho ou para o seu irmão pode não fazer bem para você. É muito importante sempre consultar um médico ou um farmacêutico antes de utilizar qualquer medicamento. Medicamento por conta própria pode ser perigoso, pode levar a reações alérgicas, intoxicação e reações adversas indesejadas. Ah, e outra coisa, cuidado com as fake news sobre medicamentos. É sempre importante a gente consultar a fonte dessa informação antes de acreditar em qualquer coisa que a gente lê, certo? Até a próxima dica! Você ouviu Pílulas da doutora Thaís Henriques? Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral, jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.